Olá, meu nome é Bruno Thieme, eu sou médico otorrinolaringologista e eu vou falar sobre perdas auditivas. A perda auditiva é quando ocorre algum tipo de problema que leva a uma diminuição do nosso nível de audição, o que a gente chama de surdez ou moquice. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a perda auditiva, é necessário que a gente entenda como funciona a nossa audição. O som ele é captado pela nossa orelha, ele é guiado através do canal auditivo para a membrana do tímpano e a membrana do tímpano ela vibra com esse som. Essa vibração ela é conduzida através de uma cadeia de ossículos para a parte mais interna do ouvido, que é a cóclea. Ali esse impulso mecânico é transformado num impulso neural, que é transmitido através do nervo auditivo para a parte cerebral. Quando o problema ele ocorre nessa região do canal auditivo, da membrana do tímpano, dos ossículos, o som ele não chega adequadamente na parte interna do ouvido. É o que a gente chama de uma perda auditiva condutiva. Quando o problema ele ocorre nessa região mais interna, na cóclea, no nervo ou na parte cerebral, ocorre o que a gente chama de perda auditiva neurosensorial. Pode ocorrer uma mistura das duas coisas, que é o que a gente chama de uma perda auditiva mista. Quando o problema está localizado nessa região mais externa, geralmente são problemas mais facilmente tratáveis. É muito comum de ocorrer um acúmulo de cera que tampa o canal auditivo e impede essa condução do som para a membrana do tímpano, e aí é um problema que a gente, realizando uma lavagem, uma aspiração dessa cera, já restabelece a audição da pessoa de imediato. Existem problemas que ocorrem nessa região da membrana do tímpano e da cadeia ossicular, que são o que a gente chama de otites. Pode ser desde uma inflamação, uma infecção, que isso vai ser tratado através de medicamentos, antibióticos, mas pode ocorrer uma perfuração, uma destruição dessa membrana do tímpano, da cadeia dos ossículos, e aí o tratamento ele vai depender de cirurgias para reparar essa membrana timpânica e essa cadeia ossicular. As perdas neurosensoriais, que é quando ocorre essa lesão da parte mais interna do ouvido, em geral elas são mais graves, são problemas que geralmente eles são irreversíveis. A gente não vai ter um medicamento que restabeleça a perda de audição da pessoa. Esse tipo de problema é muito comum de surgir com a idade, é muito comum pessoas idosas sofrerem uma degeneração nessa parte interna do ouvido que afete o seu nível de audição. O som muito alto também por muito tempo pode também danificar essa parte interna e provocar uma surdez, e até problemas mais graves, como um tumor no nervo da audição, também pode gerar esse tipo de perda. Para que a gente identifique que tipo de problema que está ocorrendo, o que está levando essa perda de audição, é muito importante um exame bastante detalhado do ouvido para a gente avaliar como é que está o canal auditivo, a membrana do tímpano, e muitas vezes é necessário que realizemos alguns tipos de exames complementares, como o exame da audiometria, que é um exame realizado em uma cabine, em que a gente vai determinar esse nível de audição da pessoa e o tipo da perda, e aí outros exames um pouquinho mais detalhados, como as otoemissões ou a audiometria de tronco cerebral, que a gente também chama de BERA. Quando o problema é nessa parte mais interna, geralmente a gente vai precisar do uso de aparelhos auditivos para que reabilite a audição da pessoa. Hoje em dia os aparelhos auditivos são cada vez menores, mais eficazes, e eles conseguem reparar uma grande parte desses tipos de perda. Existem situações em que nem o aparelho auditivo não funciona mais, e ainda assim existem hoje em dia tecnologias que podem ainda ajudar a audição dessa pessoa. Quando nem o aparelho auditivo não funciona, em alguns casos é possível que seja realizada uma cirurgia que se chama de implante coclear, em que a gente implanta um aparelhinho auditivo nessa parte mais interna do ouvido para fazer essa função da cóclea. Para determinar o tipo de perda que você tem, o que está realmente gerando o problema e qual o problema mais adequado, é extremamente necessário que você realize uma avaliação com o médico otorrinolaringologista. O seu médico é que vai dizer qual o tipo de exame mais adequado para identificar a sua perda e daí sim determinar qual o tipo de tratamento que vai poder te ajudar da melhor forma possível.